Olá, eu sou a Sônia Zucchelli e essa daqui é a Teodora. E desde 2011 eu trabalho com artesanato, com foco em crochê e amigurumis. E desde 2015 eu criei o Amiguru Mix para compartilhar com vocês as minhas criações e receitas, além das ferramentas e materiais que eu encontro por aí e acho interessante, úteis e quero compartilhar com você. Ou até mesmo as ferramentas e materiais que eu mesma desenvolvo, como essa ferramentinha aqui para travar olhinhos de segurança, focinhos. Então, o Amiguru Mix não é um armarinho, ele é um espaço voltado para nós, para o nosso universo de quem ama crochê e amigurumis. É feito por quem faz, para quem faz, ou quer aprender, é claro. Então eu te convido nesse momento a entrar nesse nosso universo. Vamos aos materiais e ferramentas que você vai precisar para fazer sua almofadinha de lhama. 2 novelos Amigo Love pelúcia cinza candy e mostarda, uma agulha de 5 mm de crochê, um marcador de pontos, uma agulha de tapeçaria que seja grandinha, uma tesourinha ou tesoura qualquer, um pouco de linha preta. Vamos começar a fazer nossa almofadinha de lhama. Nós vamos iniciar o trabalho tecendo a parte de baixo, começando a tecer pela parte de baixo e subindo até o final, até a cabeça da nossa lhama. Vamos iniciar com a cor cinza candy do Amigo Love pelúcia. Tá? Para quem quiser saber, o número dessa cor é o número 39. Lembrando que eu estou utilizando uma agulha de 5 mm. Então, vamos iniciar nosso trabalho com o nó tradicional do crochê. Dessa vez, nós não vamos começar com o círculo mágico, mas com aquele nó tradicional do crochê, porque nós precisamos de uma base alongada. Então, vamos começar dando nó, passando uma ponta do fio sobre a outra, fazendo uma argola, e aí eu passo o fio por dentro dessa argola e puxo para fechar um nó. Aí é só ajustar para poder colocar a sua agulha e iniciar o trabalho. Nós vamos começar fazendo 20 correntinhas, mais uma. Então, são 21 correntinhas no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais uma, 21. Então, 21 correntinhas estão prontas. E eu vou continuar, o meu trabalho pulando essa primeira correntinha que está mais perto da agulha, a última que eu fiz. Então, eu pulo ela e entro na segunda. E aí eu vou fazer 20 pontos baixos. Até o final eu vou fazer os pontos baixos. Então, já fiz um, vou fazer o segundo, 2, 3, 4, 5 e prontinho. Cheguei ao final das minhas 20 correntinhas. Fiz meus 20 pontos baixos, do início ao final. E agora eu vou começar a trabalhar desse outro lado das correntinhas. Eu vou simplesmente virar o trabalho e continuar trabalhando por esse outro lado das correntinhas. Simplesmente continuar. Então, nesse primeiro ponto do outro lado das correntinhas, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. 1
e mais um, para fazer um aumento. E agora, né, aumento feito aqui na curvinha. E eu gosto de ir crochetando por cima desse rabinho do início, porque aí eu já vou escondendo ele no trabalho. Então, agora eu vou prosseguir até quase o final, fazendo 18 pontos baixos, tá ok? Até quase o final. Vamos, então, começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Concluí os 18 pontos. Ficou faltando só um. E nesse último, eu vou fazer mais um aumento. Então, 2 pontos baixos dentro dele para fazer um aumento. E pronto, eu concluí aqui a primeira carreira e a segunda. A primeira indo, a segunda voltando pelas correntinhas. E chego ao final com 42 pontos baixos, ok? Entre essa primeira e segunda carreiras, que eu trabalhei na frente e verso das correntinhas. E agora eu vou prosseguir trabalhando em espiral, como a gente já conhece nos amigurumis. Vou usar o marcador de ponto, colocando ele aqui nesse último ponto que eu fiz para marcar que a próxima carreira eu vou ter que concluir ali onde ele está. E a próxima carreira nós vamos fazer seguindo em espiral contínua. O primeiro aqui eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Então, 2 pontos baixos dentro dele para fazer um aumento. E depois eu vou prosseguir até quase o final ali, até quase chegar na próxima curvinha, fazendo 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Concluí essa sequência. Cheguei aqui, onde é a curvinha, e eu vou fazer 2 aumentos. No primeiro ponto aqui da curvinha, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos dentro dele. E no próximo ponto também um aumento, mais 2 pontos baixos dentro dele. Pronto, concluí aqui essa primeira curvinha. E agora eu vou seguir até quase lá o final, fazendo mais 19 pontos baixos. Depois dessa curvinha, mais 19 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e sobrou aqui só o último ponto, onde está o meu marcador. E nele eu vou fazer mais um aumento, ou seja, 2
pontos baixos ali onde está o marcador para concluir essa terceira carreira. Ao final da terceira carreira, eu fiquei com 46 pontos baixos. Então, confere direitinho para que você tenha certeza que terminou com 46. E eu vou prosseguir da carreira 4 até a carreira 13, ou seja, 10 carreiras no total, eu vou prosseguir fazendo apenas um ponto baixo em cada um dos 46 pontos, sem aumentar, sem diminuir, só mantendo 46 pontos por 10 carreiras. Um ponto baixo em cada um dos pontos que eu já fiz. Então, fechando com 46 nas próximas 10 carreiras, tá? Anota direitinho para não se perder. E você pode achar útil nesse momento também, né? Além do marcador, a gente agora vai trocar o marcador de ponto de lugar, colocar nesse último ponto que eu acabei de fazer. Porque a próxima carreira, né, as próximas carreiras vão acabar ali onde está marcado. E pode ser útil usar também nesse momento um contador de carreiras como esse aqui. Eu vou marcar aqui a minha primeira carreira dessa sequência de 10 carreiras iguais, para não me perder. Lembrando que o contador de carreira, marcador de ponto, você encontra lá na lojinha Amiguru Mix. Então, vamos continuar aqui a quarta carreira, simplesmente um ponto baixo em cada um dos 46 pontos que eu já fiz. E eu vou fazer isso da carreira 4 até a 13, 10 carreiras no total. Então, estou finalizando aqui a minha carreira de número 13, a sequência de 10 voltas de 46 pontos. Então, finalizando aqui no marcador. E pronto, finalizei a carreira 13, agora eu vou começar a carreira 14, né? Ó, para vocês verem, tá marcada aqui nas 10 voltas que eu fiz. E agora eu começo a carreira de número 14. A carreira de número 14, então, eu troco o marcador aqui para onde eu acabei de terminar. E eu vou fazer agora, primeiro, uma diminuição. Então, começo com uma diminuição. E depois eu faço 19 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Depois dessa sequência de 19 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições em seguida. Então, faço a primeira diminuição e a segunda diminuição. Prontinho. E mais uma sequência de 19 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ficaram faltando aqui 2 pontinhos para terminar e eu vou fazer mais uma diminuição para concluir essa carreira 14. Prontinho, uma diminuição
E agora eu finalizei a carreira 14 com 42 pontos. Passei a ter 42 pontos. Eu mudo meu marcador de lugar. E agora eu vou iniciar uma nova carreira, uma nova sequência, na verdade, de 10 voltas, tá? Então eu vou da carreira 15 até a carreira 24, fazendo simplesmente um ponto baixo em cada um dos 42 pontos que eu acabei de fazer. Então vou fazer isso mais uma vez por 10 voltas. E vou usar aqui o meu contador de carreiras para me ajudar a controlar. Então vamos começar a sequência. Eu estou chegando aqui ao final da nossa carreira de número 24, tá ok? Que é a última carreira da repetição. Então vamos continuar aqui para chegar até o final dessa carreira, que é onde está o meu marcador de pontos. Faltando só um pouquinho para terminar. E pronto, cheguei aqui ao final da carreira 24. Mais uma vez mudo meu marcador para esse último ponto que eu fiz. E vou prosseguir agora na carreira 25. Da 25 em diante eu vou começar as minhas diminuições para poder começar a fechar a minha lhama. Então vamos lá. Para começar nessa carreira 25, eu começo com uma diminuição, que para quem não lembra, né, vamos relembrar aqui como é que se faz a diminuição invisível, que é inserir a agulha na alcinha da frente do ponto, tá? Só na alcinha da frente do primeiro ponto, depois na alcinha da frente do segundo ponto, dou a minha laçada e passo por dentro das duas, fico com duas alças na agulha e fecho a diminuição. Então, uma diminuição e agora eu faço 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a minha primeira sequência aqui de diminuição. E eu vou prosseguir com essa sequência de uma diminuição e 5 pontos baixos até eu chegar aqui novamente ao meu marcador para completar a carreira de número 25. Então, mais uma vez, uma diminuição e depois mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou seguir, como eu falei, dessa forma até aqui, onde está o meu marcador, ao final da carreira 25. Então, eu vou fazer aqui minha última diminuição. E agora, os últimos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, terminei a carreira 25, vou mais uma vez alterar o meu marcador de lugar para o último ponto que eu fiz e vou partir para a carreira 26. Na carreira 26, eu vou fazer 4 pontos baixos e depois uma diminuição. Então, vamos lá. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4, e agora uma diminuição. Então, alcinha da frente, laçada e fecho a diminuição. Então, 4 pontos baixos, uma diminuição. Eu vou seguir essa sequência novamente até chegar aqui ao meu marcador, certo? Soltar um pouco aqui o fio. E vamos lá, vamos prosseguir até o marcador. Então, 1, 2, 3 e 4
e uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3 e 4. E mais uma diminuição. De novo. 1, 2, 3 e 4. E mais uma diminuição. 1, 2, 3 e 4. E mais uma diminuição. Novamente, mais 4. 1, 2, 3 e 4. E agora eu termino com uma diminuição. Então, completei aqui a minha carreira 26, certo? Então, completando a carreira 26, eu vou ter aqui um total de 30 pontos, né? Para vocês saberem. Então, tenho 30 pontos ao chegar no final da 26. E a carreira 27, eu vou simplesmente repetir um ponto baixo em cada ponto. Aí eu não vou diminuir, certo? Nessa carreira 27 não tem diminuição. É só um ponto baixo em cada um dos 30 pontos que eu tenho agora, para manter 30. Então, na carreira 27, vamos lá. Então, estou concluindo aqui a minha carreira de número 27. São aqui os 3 últimos pontinhos para concluir a carreira 27, que tem 30 pontos no final. Então, mais uma vez, troco aqui o meu marcador para o último ponto que eu fiz. E na carreira 28, eu vou continuar minha diminuição. Então, vamos lá. Deixa eu tirar um pouco mais de fio aqui para a gente continuar. Então, carreira 28, eu vou fazer uma diminuição, né? Aqui, uma diminuição e depois mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E novamente eu vou seguir essa sequência até chegar aqui ao meu marcador para concluir essa carreira. Então, vamos lá. Uma diminuição e depois 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Mais uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Mais uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Uma diminuição e mais 3 pontos baixos. 1, falta mais fio. 2 e 3. E para terminar, mais uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, concluí aqui novamente a carreira 28. Mais uma vez, a gente troca aqui o marcador de ponto para o último ponto feito. E agora eu vou para a carreira 29. Eu tô quase finalizando aqui a minha lhama. Então, na carreira de número 29, nós vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. E depois uma diminuição. Não estranhe que a Teodora tá aqui. Vocês sabem que ela sempre participa. Então, ela pode dar um chorinho, uma latidinha, mas ela tá aqui. Então, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. Tá? 2 e uma diminuição. Então, vou continuar dessa forma até chegar novamente aqui ao marcador. Vamos soltar aqui um pouco mais do fio. E vamos prosseguir. Então, 2 pontos baixos
1 e 2, e aí mais uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Então, estou chegando aqui ao final da minha carreira 29. Então, mais dois pontos baixos e uma diminuição para terminar. E eu cheguei aqui ao final da carreira 29, que eu chego com 18 pontos baixos no total. Então, novamente, eu vou trocar aqui o marcador para o último ponto que eu fiz. E agora, eu já posso começar, né, que tá vendo, a abertura já tá bem menor. E eu posso começar a encher a minha almofada, né, com o plumante. Eu utilizo aqui o plumante siliconado, a fibra siliconada, porque é antialérgica e é bem macia. Então, eu posso começar a encher a minha almofadinha. Vai colocando. E a dica que eu dou a vocês é não encher demais, tá? Porque como é uma almofadinha, a ideia é que não fique muito duro, é que fique macia. Se eu colocar muito plumante, ela pode acabar ficando dura, não agradável. Então, né, para ficar assim, ó, bem fofinha, eu não encho demais. Então, é a dica que eu dou a vocês. E até também para evitar que na hora aqui de continuar fechando, que a gente tem aquele monte de pelinho do plumante atrapalhando na hora de fazer o crochê. Então, vou continuar enchendo aqui e já volto. Então, aqui estamos concluindo o enchimento da almofadinha. Tá? Eu já coloquei aqui o suficiente, que lembrando, eu quero que ela fique macia, assim, agradável de apertar, então eu não quero que ela fique muito dura, com muito enchimento. A ideia é colocar o suficiente para a gente dar forma à almofada, mas para deixá-la ainda macia de apertar. Então, da carreira 29, lembrando que foi a última que eu terminei agora, eu fiquei com 18 pontos baixos. E eu vou continuar a minha diminuição agora, na carreira 30. Na carreira 30, nós vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, até novamente chegar aqui ao marcador. E lembrando, quando você for fazer, coloca o seu dedo aqui por trás dos pontos, que isso ajuda a evitar que na hora que você for fazer os pontos, você puxa o plumante junto e atrapalhe, né? Fique deixando o seu acabamento feio, tá? Então, vamos lá. Fazer uma diminuição para começar e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma diminuição e um ponto baixo. Depois, né, lembrando, se vocês quiserem encher um pouquinho mais, sempre antes de fechar, dá para encher um pouquinho mais, se sentir a necessidade. Então, não precisa exagerar. Mais uma diminuição. E um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma diminuição para terminar. E o último ponto baixo da
carreira 30. Então, ó, já tá fechando a nossa almofadinha. Então, cheguei aqui no final da carreira 30 e eu vou ter 12 pontos baixos aqui no final. E para fazer a carreira 31, que é a última carreira, novamente eu mudo aqui o marcador para o meu último ponto. E agora eu vou fazer simplesmente diminuições até chegar aqui ao final. Vão ser 6 diminuições no total. Então, vamos lá. Aqui a quarta diminuição. A quinta diminuição. E a sexta e última diminuição para terminar aqui a carreira 31, que é a minha última carreira. E pronto, ó, terminei. Vê que já tá bem fechadinho. Aí é a hora de você verificar se precisa de mais algum enchimento ou se tá legal. Então, cheguei ao final aqui da carreira 31 para dar 2 dicas a vocês antes de arrematar. Se eu quiser colocar o marcador de ponto aqui, ó, na última alcinha, né, que ainda tá aqui ativa, eu posso colocar aqui nessa alcinha, para quê? Porque aí se eu puxar aqui o fio, eu não corro risco de desfazer o meu trabalho, tá bom? Então, eu colocando aqui, quando eu puxo o fio, eu não corro risco de desfazer o trabalho. Então, o marcador de ponto é útil também para isso. E, como eu falei, se você quiser encher mais um pouquinho a sua lhama, você pode. Mas tá bem pequenininho, então você pode utilizar um enchedor de boneca, como esse aqui, para ajudar a colocar o plumante. Porque se você tentar usar a agulha de crochê para fazer isso, você vai ter o problema do plumante acabar voltando para fora, né, na hora que você for puxar a agulha de dentro. Já com o enchedor não, quando você coloca ele dentro da peça, ele não volta na hora que você retira, né? Ele consegue entrar todinho lá dentro, ó. Vou botar mais um pouquinho para vocês verem, né, que é a melhor hora de você finalizar o enchimento da peça é essa mesmo, antes de fechar, que você já vai ter a noção de se tá bem cheinho ou não, se ainda precisa de mais enchimento para chegar no ponto que a gente quer. Então, ó, vou botar aqui assim. Aí você verifica se tá no formato que você quer, se não tem nenhum ponto muito murcho na sua peça, para poder terminar de encher. E depois que você considerar que tá legal, aí você vai fazer o arremate. Como que a gente vai arrematar? Vou pegar aqui a minha tesoura. Né, já pra gente conseguir fechar. Lembrando, né, que essa tesourinha, marcador de ponto, o enchedor de boneca, tudo isso você encontra lá na lojinha, tá? Então, vamos lá. Vou tirar aqui o marcador que eu deixei pra não perder o ponto, o último ponto. Vou voltar aqui com a minha agulha. Lembrando que eu estou aqui no final já na carreira 31, que é a minha última carreira, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui o fio que vem do novelo. Nesse caso, eu não preciso deixar um pedaço grande, porque eu não vou fazer costura. E eu só vou passar aqui o fio por dentro dessa última alcinha da carreira. Puxo um pouquinho e pronto. Aí, para finalizar a peça, eu vou usar essa agulha de tapeceiro. Lembrando que também você encontra ela lá na lojinha, né? Que ela é ótima porque
comporta bem esses fios grossos. E eu vou fazer aqui o fechamento. Eu vou fechar essa abertura aqui como se fosse um fuxico. Eu vou colocando aqui pelas alcinhas aqui da frente do meu ponto, né? Vou inserindo aqui a agulha em todos eles, tá? Em todos os 6 pontos que ficaram aqui no final. Eu vou colocando assim de trás para frente, de frente para trás, pegando todos esses últimos 6 pontos, tá? E depois disso eu vou puxar para poder fechar a aberturinha que ficou. Aí ficou fechadinho. Eu gosto sempre de dar mais um arremate depois disso aqui no final. Então eu entro aqui na alcinha de um dos pontos e dou assim mais um arremate para deixar assim, né? Passo o fio aqui por dentro, ó. Vou fazer aqui. Passo o fio por dentro e puxo novamente para arrematar. E depois eu coloco a minha agulha aqui por dentro de algum ponto aqui próximo e eu vou atravessar ela na minha peça, lá o mais distante que eu puder. E puxo aqui, né? Depois eu vou acertar aqui e corto aqui o excesso de fio. E aí depois é só você acertar aqui com a mão mesmo para dar o formato da sua peça. E pronto, ela tá aqui, ó, arrematadinha, o fio escondido, e ela tá pronta pra gente finalizar. Vou fazer agora as orelhas da nossa lhama. Para começar, agora eu vou começar do jeito que a gente tradicionalmente começa os amigurumis, com um anel mágico. Então eu pego aqui o fio e dou uma volta assim ao redor do meu dedo, ele se cruza aqui e eu puxo o fio aqui que vem do novelo por dentro e depois dou uma laçada e puxo por dentro dessa alcinha que ficou, para prender aqui o meu anel mágico, né? Relembrando aí como faz. E eu começo o anel mágico com 6 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para terminar. Então, venho aqui e puxo o meu anel mágico, a pontinha, né, para poder fechá-lo. Aí você puxa com cuidado, né, por causa do tipo de fio, né, a gente pode puxar, ó, tá vendo? Não tem problema nenhum, não vai arrebentar, mas a gente puxa com cuidado, porque ele é um fio mais peludinho e ele tem uma base fininha. Então pode acabar, se você usar muita força, arrebentando, né? A gente puxa com cuidado, ó, e fica fechadinho, como tem que ser. Então fiz o anel com 6 pontos e agora eu vou fazer um aumento em cada um dos 6 pontos para ficar, né, na primeira com 6 e eu quero a segunda com 12 pontos. Então faço um aumento em cada ponto que eu fiz aqui. Então aqui no primeiro, e eu já vou fazendo, ó, por cima desse rabinho aqui do início para já escondê-lo. Então 1 e 2, no outro mais um aumento, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10,
11 e 12, para terminar aqui a segunda carreira. Né? Ó, tá terminada. E agora eu começo aqui a usar o meu marcador de pontos. E eu vou começar a terceira carreira fazendo apenas um ponto baixo em cada um dos 12 pontos que eu acabei de fazer. Só repetindo realmente. E eu vou fazer isso na carreira 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu vou fazer isso por 4 carreiras. Então, vamos lá. 1, 2, continua aqui cobrindo, né, o rabinho do início. Então, estou concluindo aqui a minha sexta carreira, né? Já fiz as carreiras 3, 4, 5 e 6, com 12 pontos cada uma. Então, concluí aqui a minha sexta carreira. A sétima e última carreira, eu vou fazer da seguinte forma: vou fazer uma diminuição a cada 2 pontos, ou seja, de 12 pontos eu vou voltar a ficar com 6 pontos. Então, vamos seguir nessa sequência de diminuições. Então, aqui a primeira diminuição, a segunda diminuição, a terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição e a sexta e última diminuição. Prontinho. Terminei aqui a orelhinha, uma das orelhas, né? Lembrando que você tem que fazer essa orelhinha aqui 2 vezes. Ou seja, é só você repetir essa sequência aqui de 7 carreiras mais uma vez para fazer mais uma orelhinha. Estou terminando aqui, terminei, né, já a minha segunda orelhinha, para lembrar que uma coisa importante a vocês. Quando a gente terminar as orelhinhas, a gente tem que arrematar, né? Para arrematar, eu tô aqui com a última laçada na agulha, e eu tenho que arrematar deixando um longo pedaço de fio para poder costurar essa orelhinha na minha lhama. Então, eu vou cortar aqui, deixar um pedaço grande de fio e vou arrematar passando esse fio por dentro aqui dessa última argolinha. Então, passo aqui direto e dou uma puxadinha para arrematar. E pronto, eu tô com a orelhinha finalizada aqui e com um longo pedaço de fio para poder fazer a costura dela à cabeça, tá? Isso nas duas, tá bom? Vou fazer agora o cachecol da nossa lhama, já mudando aqui de cor para a nossa cor mostarda, que para quem quiser saber o código é esse aqui, é o código 308 do Amigo Love Pelúcia. Então vamos lá. Para começar o cachecol, eu vou fazer 7 correntinhas de base mais uma. Então eu dou aquele nozinho tradicional, nós já vimos, e eu vou fazer 7 correntinhas para a base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais uma. Então, 7 mais uma, totalizando 8 correntinhas. E vou pular essa última correntinha que eu fiz e vou entrar aqui na segunda para fazer 7 pontos baixos na segunda carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Concluí então aqui a minha segunda carreira do cachecol.
Para fazer da terceira carreira até a última, que é a carreira 73, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir essa sequência, tá? Que eu vou ensinar a vocês agora. Então, repita ela dessa terceira carreira que vamos fazer agora até o final, até a carreira 73. Então, vamos lá. Eu começo fazendo uma correntinha e eu vou virar o meu trabalho. E eu vou continuar trabalhando, só que agora da seguinte forma. Eu vou trabalhar apenas nessa alcinha de trás, né? Nós temos aqui os pontos de base e eu tenho sempre uma alcinha aqui na frente que está virada para mim e eu tenho essa alcinha que fica atrás. Eu vou trabalhar daqui por diante, somente, né, da carreira 3 até 73, somente trabalhando os pontos nessa alcinha de trás, deixando essa da frente solta. Então, vamos lá. Então, eu começo aqui fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, concluí aqui a terceira carreira, lembrando as alcinhas da frente aparentes, dessa forma, trabalhando apenas nas de trás. Vou fazer ainda a quarta carreira para vocês verem, lembrando que vai ser dessa forma até o final, até a carreira 73 do cachecol. Então, eu faço mais uma correntinha e viro o trabalho. E vou trabalhar lembrando apenas nessas alças aqui para trás. Essas da frente que estão voltadas para mim, eu não vou trabalhar. Então, eu vou fazer mais um, mais 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 para terminar essa quarta carreira. Lembrando que eu deixei as alcinhas da frente soltas, sem trabalhar nelas. E eu vou prosseguir assim como eu falei, até a carreira 73. Né? Parece bastante coisa, mas são poucos pontos, então rapidinho você vai terminar o cachecol da sua lhama. Uma coisa importante para ressaltar para vocês é, quando arrematar o cachecol, né, não esquecer de deixar um longo pedaço de fio, que é para a gente poder costurar esse cachecol na nossa lhama, tá bom? Então, não esqueçam disso. Ao arrematar, deixar um longo pedaço de fio. Para concluir a almofadinha de lhama, eu já tenho aqui a almofadinha pronta e fechada. Eu vou precisar das duas orelhinhas que eu fiz, do cachecol também que eu fiz, que já tá pronto. E além disso, vou precisar de um pouco de linha preta para poder bordar os olhos e o nariz, né? O ideal é que seja uma linha grossinha para fazer esse bordado, para ficar bem visível, já que a gente está falando de um fio mais grossinho. Vou precisar também de alguns alfinetes, é aconselhável, né? Para poder fixar as peças e costurar no lugar certinho. Vou precisar da minha agulha de tapeçaria e também de uma tesourinha. Para começar, eu vou costurar as orelhas aqui no alto da cabeça da minha lhama. Eu vou colocar as orelhas, né, de forma assim equidistante, na altura da carreira 27, tá bom? Então, aqui é a minha carreira 31, eu tenho a 30, 29, 28 e aqui onde está o alfinete é a 27, tá? Então, eu marquei aqui dos dois lados para facilitar a carreira em que eu vou costurar as minhas orelhas. Eu vou pegar aqui as orelhas, eu tô usando aqui até uma agulha, ó, que ela tem a pontinha curva. A pontinha dela é curva e eu gosto para costurar essas partes assim de amigurumi, né? Costurar a orelha, costurar bracinho, perninha.
eu acho que ela facilita mais a entrar e sair dos pontos do que a agulha reta. Então eu vou pegar aqui minha orelhinha. Para começar, eu vou apertar aqui a pontinha dela de baixo para dar esse formato aqui, que é o que eu desejo para minha lhama. Coloco aqui no ponto aqui oposto e vou passar aqui só para poder fixar esse formatinho aqui que eu quero dar às minhas orelhas. E eu já venho aqui na cabeça, onde eu quero colocar ela, que é nessa altura aqui que tá o alfinete. Eu já posso tirar ele aqui e eu vou começar a costurar, né? Passo aqui pelo corpo, pela cabeça, né, no caso, e vou colocando aqui na orelha para poder fazer essa costura. Eu vou puxando aqui com cuidado, né, porque esse fio é peludinho, então não é para puxar assim de qualquer forma, para evitar que ele se arrebente, né? Eu nunca tive problema não, mas é bom ter esse cuidado. Então aqui passo mais uma vez. A gente vai passando algumas vezes para poder costurar aqui a nossa orelhinha. Deixar ela bem presinha. Ainda mais se for para alguma criança brincar, né? O ideal é que a gente fixe bem as orelhas. E como eu falei, é na altura da carreira 27, tá bom? E aí você vai colocando, vai costurando até você achar que tá de acordo, que tá bem presinha, né? Eu gosto de costurar e não arrematar antes de colocar outra orelha. Por quê? Para ver se tá equidistante, porque se houver qualquer problema, eu ainda consigo alterar a posição desmanchar, né, e alterar a posição da orelha, se eu quiser. Já se eu arrematar e esconder o fio, eu posso ter mais dificuldade, né? Vou ter com certeza. Então, aqui a outra orelhinha, vou fazer a mesma coisa, né? Tá aqui a parte de baixo dela. Eu vou apertar assim para dar o formato. Encontro aqui uma ponta com a outra e aí eu passo aqui a minha agulha só para fixar esse formato. Aqui. Né? Só para deixar ela assim mais fechadinha, como eu quero que ela fique no final. Então, eu venho aqui novamente na minha cabecinha, onde está o outro alfinete, marcando o lugar, e eu vou fazer aqui novamente a minha costura. Tá? Agora eu já posso aqui tirar para conseguir prender a minha orelhinha na cabecinha da minha lhama. Né? Como eu fiz lá do outro lado, eu vou passando algumas vezes aqui pelos pontos do corpo e também da minha orelha, para conseguir fixá-la aqui. E como eu falei, eu gosto de usar essa agulha de ponta curva, que eu acho mais fácil de costurar partes assim, né? Entrar e sair dos pontos, que ela já entra e já sai assim com mais facilidade por causa dessa pontinha, curvinha. Então, eu depois de costurar, eu sempre gosto de olhar, verificar se as orelhinhas estão na posição que eu quero, se estão equidistantes. Estando tudo ok, aí eu já posso fazer o arremate delas, né? Vou aproveitar essa aqui para prender, ó, mais um pouquinho.
prender essa pontinha aqui. E aí eu já arremato. Para arrematar, a gente pega aqui em algum ponto do corpinho. E aí nós vamos dar aquele nozinho, né, esperto, para prender e fixar no lugar. E depois é só pegar o fio com o que sobrou e eu passo, coloco aqui por dentro de algum ponto próximo e vou passar atravessando aqui a minha almofadinha lá para baixo, o mais distante que eu puder. E é só cortar aqui o excesso. Com a outra orelha eu vou fazer a mesma coisa, né? Depois de posicionado, verificado, eu vou arrematar. Aqui também entrando em algum ponto próximo. E faço o arremate. E mais uma vez, escondo o fio em algum outro ponto aqui próximo, saindo lá embaixo, para esconder essa ponta. Corto o excesso e pronto. Eu tenho já as orelhas no lugar, costuradas. Agora eu vou prosseguir fazendo a costura do cachecol da lhama. Eu vou dobrar ele aqui ao meio, para achar aqui o meio da peça. E eu vou colocar aqui, procurando também o meio na parte de trás da minha lhama, né? Eu coloco ele aqui, ó, bem para baixo, né? Quase no finalzinho da almofada. Vou botar um alfinetinho aqui só para segurar. Aí eu venho aqui na frente da minha lhama e vou cruzá-lo aqui, né? Cruzo ele aqui na frente para dar o acabamento, tá? Vou marcar aqui também, só para vocês visualizarem como é que vai ficar, né? Assim, cruzadinho o cachecol e na parte aqui de trás também, presinho. Eu vou usar aqui um pedaço de fio maior que eu deixei no final, para poder costurar ele em alguns pontos, né? Eu não preciso prender, obviamente, o cachecol a volta inteira, né? Eu posso prender somente em alguns pontos, só para que ele fique seguro. Então, eu vou colocar aqui, vou passando aqui, ó, para conseguir fazer essa costura, eu vou passando o meu fio aqui por dentro dos pontos do avesso, né? Do lado que vai ficar pro lado avesso, né? Que ele não tem, assim, um lado avesso, lado direito. Você escolhe aquele que você acha que fica mais legal para ficar para cima, aparecendo, e o outro lado você deixa pro lado de dentro. Aí você vai passando aqui o fio pelo avesso, até a gente chegar aqui nos pontos onde a gente vai fazer a costura, né? Então, se eu vou prender ele aqui no meio, então eu vou avançando aqui o fio por dentro do avesso, até que eu consiga chegar aqui nesse meio para fazer a primeira costura. Então, eu tô quase lá, né? Onde está aqui meu alfinete marcando. Vou passando ele aqui pelo avesso até chegar no ponto da costura. Cheguei aqui no ponto da costura, então eu vou prendê-la aqui, uma pontinha, ó, tá vendo? Para prender aqui e fazer essa junção aqui de um com o outro. Então, primeiro eu prendo aqui um ladinho com o outro, tá? E é questão do gosto, quão preso você vai querer deixar o cachecol, tá? Eu vou prender aqui, ó, em mais um pontinho, tá? Ó, vou costurando aqui,
se dá para ver direitinho, um com o outro, para poder prendê-lo aqui. E eu também posso fazer o seguinte, para deixar presinho também no corpo já nessa etapa, eu já aproveito, ó, e já avanço aqui com a agulha para onde está o corpo da minha lhama, para conseguir prender também o cachecol já no corpo da lhama, para ele ficar bem presinho, não correr o risco de ficar se soltando. Então, eu já dei uma prendidinha aqui e pronto. Aí eu vou seguindo aqui pelo avesso em mais alguns pontos, tá? Vou voltar aqui com o fio, ó, pro avesso para vocês poderem ver eu prendendo pelo menos em mais algum ponto. Então, eu vou seguindo aqui, ó, pelo avesso com o meu fio de costura para conseguir avançar com ele. Né, como vai ficar no avesso, não vai ficar aparente, não tem grandes problemas. Então, ó, por exemplo, tô chegando aqui na quininha aqui, em uma das laterais aqui da minha lhama. E eu vou aproveitar, ó, para fazer mais uma costura aqui para prender o meu cachecol. Então, ó, pegando aqui um ponto do corpo, né? E um ponto aqui do meu cachecol para prender os dois. Né? E eu tenho aqui mais um ponto que o meu cachecol vai estar presinho. E eu vou fazendo isso até chegar aqui o outro lado, né? Eu posso prender mais um ponto aqui também atrás e depois mais um aqui do ladinho, e aí eu acredito que já vai estar suficientemente preso. Vou fazendo aqui e mostro para vocês. Então, já costurei aqui em alguns pontos, né? Costurei, ó, aqui atrás, costurei mais aqui do lado e aqui na frente novamente, e eu vou arrematar essa costura agora, né, daquele mesmo modo que eu arremato todos os meus trabalhos. E da mesma forma eu também coloco a agulha aqui num ponto próximo e atravesso com ela aqui para o outro lado, em cima na minha lhama, e venho aqui com a tesoura para cortar o excesso. Só apertar assim um pouquinho, que já vai aqui sair, já vai esconder o ponto, tá? A linha. Pronto aqui. E o cachecol aqui já tá presinho aqui embaixo. Tá? Agora vamos fazer então o bordado do roxinho da nossa lhama. Agora vamos bordar o roxinho da nossa lhama para finalizar. Para facilitar, né, isso é opcional, você faz se você achar que vai te ajudar. Eu marquei aqui os pontos para facilitar o bordado, né? O ponto aqui onde vai ser o meu nariz, aqui onde vão ser os meus olhinhos. Isso para facilitar, né? Que são os pontos onde eu vou inserir a agulha para fazer o bordado, né? Lembrando que eu estou usando uma linha de crochê mesmo, de algodão preta, o mais grossinha assim possível, para que combine, né? Coordene aqui com o fio que eu estou usando para o trabalho, que é mais grossinho. Então, eu coloco aqui por trás, né? Começo aqui por trás em qualquer ponto, eu insiro a agulha e eu já vou sair com ela, né? Aqui no primeiro ponto, por exemplo, do meu nariz, tá? Onde eu quero que seja o meu nariz. Então, eu já aponto ela aqui, onde eu tô marcando, tá? Então, já sai com ela aqui. Vou puxar
Mas eu vou deixar aqui atrás um pouquinho de fio, tá? Não vou puxar ele todo para dentro da lhama, não. Então, saí aqui no meu primeiro ponto e eu vou aqui para o meu ponto mais abaixo do nariz. Vou aqui e já saio com a agulha aqui no próximo ponto do meu nariz. Puxo aqui, já fiz o primeiro tracinho do nariz. Para fazer o segundo, eu volto aqui nesse ponto do meio e já vou sair com a agulha aqui mais para baixo, onde eu quero que seja a boquinha da minha lhama, né? Lembrando que aqui é assim uma linha reta. Então, eu puxo aqui, cuidado para não enganchar pelo caminho. Pronto, ó. Um lado e o outro lado do nariz. E para fazer aqui o ponto da boquinha, eu só vou seguir novamente aqui, inserir a agulha aqui novamente nesse ponto do meio. E para continuar, né, seguindo com a mesma linha, depois de inserir aqui de volta no meio, eu já vou sair com a minha agulha aqui no meu ponto do olho. Primeiro ponto aqui para fazer um dos olhos. Né? Sempre tomar cuidado para não enganchar. Pronto, ó, já tá aqui o focinho feito. Eu já posso até tirar esses alfinetes aqui. E agora eu vou fazer a curva do olho. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou passar aqui o fio, inserindo aqui a agulha na outra ponta do meu olhinho, onde tá marcado aqui com outro alfinete. E eu marquei aqui o meio, né, que é pra gente conseguir dar essa curvatura do olhinho. Então, eu já saio aqui com a agulha nesse meinho onde tá o meu alfinete. Então, já saio com ela aqui, que aí eu vou fixar a curva do meu olhinho. Então, puxei aqui. Aí eu já posso tirar esses alfinetes aqui para não atrapalhar de visualizar. E eu vou fazer a curvatura aqui do olho. Você puxa o suficiente, o quanto você acha que tá bom a curvatura. Depois que tiver num formato legal, você vai novamente inserir a agulha aqui nesse meinho para fixar esse ponto. E eu já saio com a agulha aqui no cantinho do olho, para fazer aquele delineado do olhinho da lhama. Então, puxo aqui, ó. E eu já consegui fixar o formato aqui arredondado do olhinho. Saí aqui na ponta novamente e eu vou fazer aquele delineadinho aqui para o lado, ou seja, só puxar aqui um pouquinho para o lado. E da mesma forma já coloco aqui e já vou sair com a agulha lá no outro lado do olho para começar a fazer o olho aqui do outro lado. Então, já coloco ela aqui e saio com ela no próximo ponto do meu olhinho. Né? Aqui assim você vai ajeitando depois. Se quiser, depois você pode até colocar um pouquinho de cola para tecido, cola universal. Eu prefiro até usar a cola de silicone líquido, né, na verdade. Se quiser, é opcional, eu acho que não é necessário, ele já fica assim no formatinho que você colocou. Você pode colocar um pouquinho de cola aqui para ficar no lugar. E novamente aqui eu faço a mesma coisa para fazer essa curvatura, né? Saí com a agulha aqui no primeiro ponto, no primeiro alfinete, volto com ela aqui no segundo, já saindo com ela aqui no meio do olhinho, para poder fixar essa curva. Então, já vou tirando aqui os alfinetes, para não atrapalhar.
Então, saí com ela aqui no meio, onde vai ser a curvatura do meu olhinho. Vou fixar novamente. E já vou saindo com a agulha, ó, aqui na ponta do olhinho, para fazer aquele delineado também aqui do outro lado. Então, prendi aqui para fazer esse formatinho. E já saio aqui na outra ponta para a gente fazer mais uma vez aquele delineadinho. Aí a gente procura seguir aqui, obviamente, para ficar proporcional aqui ao outro lado. Quando eu fizer, já essa é a última parte do meu olho, eu já vou sair com a agulha, ó, aqui atrás, no mesmo ponto onde eu entrei, ó. Mesmo ponto onde eu entrei é onde eu vou sair com o fio, tá? Aí, novamente, eu venho aqui, dou uma olhadinha, ajeito, né? Porque se tiver alguma correção para fazer, ainda dá tempo de fazer antes de arrematar. Então, você ajeita bem o seu olhinho, vê se tá tudo ok. E aí, você pode arrematar da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o fio do início, o fio do final. Eu vou dar alguns nós aqui atrás, neles. Dou uns 3 nozinhos. Posso aqui também, ó, cortar esse excesso todo de fio que tá aqui, que tá muito grande, né, para ficarem assim do mesmo tamanho. E aí, com a ajuda mesmo da minha agulha de crochê, eu vou inserir ela aqui em algum ponto mais adiante e eu vou puxar esse nozinho aqui para dentro da minha almofadinha. Dou uma ajeitadinha com a mão mesmo, vocês veem que sumiu aqui esse pedacinho. E aqui eu venho, dou uma ajeitadinha, você vai ver que conforme você vai trabalhando com a agulha, vai saindo um pouquinho de plumante mesmo, é natural, mas aí você vai ajeitando assim, tirando o excesso, para dar um bom acabamento. Você pode usar também aqueles rolinhos de tirar pelo, também funciona para tirar esses pelinhos assim do plumante que podem ficar ali pelo caminho. E tá aqui bordadinho o roxinho da minha lhama. E aí, gostou da almofadinha? Eu espero que você faça a sua almofadinha. E se você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram, Universo Amiguru Mix, para que eu possa ver o seu trabalho e compartilhá-lo também. E se você gostou e quiser o kit de materiais completo para poder fazer a sua almofadinha, você encontra lá na lojinha virtual bit.ly/amigurumix loja. Você entra lá e vai encontrar o kit completo, não tem desculpa para não fazer a sua almofadinha. E se você quiser, na lojinha também tem a apostila em PDF com o passo a passo, todo bonitinho, da sua almofadinha, e tem o bônus, que é a receita desse chapéuzinho, que é removível. Então, se você quiser, tem essa apostila em PDF lá na lojinha por um precinho bem simbólico. Então, eu espero que você faça muitas almofadinhas, que seja muito bom para você esse projeto, e agradeço se você compartilhar com mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e deixe o seu like para eu produzir mais conteúdo.